Evangelho segundo Marcos, capítulo número 2. Assim está escrito a partir do versículo número 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Orem comigo. Bondoso Deus, mais uma vez eu quero render-te graças pelo privilégio que eu tenho nesta noite de estar diante desta congregação formada por famílias aqui representadas, diante deste povo que é o seu povo. E nesta noite, Senhor, Tu conheces como chegamos aqui e como desejamos sair daqui. Queremos Te agradecer por tudo que já recebemos hoje à noite, pois com certeza já temos sido abençoados com a oração, com o louvor, com cada palavra que já foi dita neste recinto. Com certeza o meu coração já tem sido abençoado e também os meus irmãos. Mas neste momento nós queremos Te agradecer pela Sua palavra. Palavra que ao ser lida já é para nós uma poderosa mensagem. Pedimos agora que o Espírito Santo mais uma vez venha sobre mim, me tomar, me ajudar, falar, Pai Santo, nesta noite, ao meu e ao nosso coração, segundo a Sua livre vontade. É o que eu lhe peço, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que cena mais linda esta, não é? Imaginem vocês esta cena de Jesus
Alguns estudiosos dizem que talvez esse estar em casa, que Jesus estiver na sua própria casa. Porque Jesus tinha também uma residência em Cafarnaum. Não é? Ele tinha lá também, provavelmente, não sei, ou talvez estivesse na casa de alguém. Porque esse texto veio ao meu coração essa semana, irmãos, esse final de semana, começou a tocar. Eu oro muito pedindo a Deus, porque as Escrituras Sagradas têm 66 livros. Em cada uma das Escrituras há uma mensagem de Deus para nós. E eu oro muito pedindo a Deus o que falar à igreja. Mas eu não sei se talvez, pelos acontecidos dessa semana, esse texto veio muito forte ao meu coração. Porque essa semana o Brasil inteiro, até mesmo o mundo, assistiu como um ser humano pode ser causa de uma atração tão grande de pessoas. Confesso para vocês que eu fiquei impressionado, irmãos, com o que aconteceu ali em São Bernardo do Campo. Eu diria assim, alguns dizem, pastor, é fanatismo demais. Eu não sei. O que faz alguém, por causa de uma pessoa humana, que não é um Deus, não é um divino, nem mesmo um religioso, o que é que faz pessoas fazerem vigílias, não arredar o pé, ficar ali marcando presença? E o que mais me impressionou, queridos, pessoas querendo tocar, chegar mais perto. Eu até brinco aqui na igreja que eu não tenho nada de Lula, porque vocês correm de mim. Eu estou aqui à frente, hoje eu brinquei com o pastor Daniel, vamos botar o púlpito no meio do corredor. Porque ficam longe. Mas o que eu assisti de cena, irmãos, eu fiquei impressionado. Como alguém pode ter um carisma, ser tão carismático, ter uma proposta que concorde ou não você, eu não concordo, está entendendo? Mas eu quero dizer assim, o que pode levar pessoas a morrerem por uma causa assim, matarem por uma causa assim. Eu ouvi que pessoas vão fazerem vigília em Curitiba, baixar acampamento, ficar 24 horas, enquanto ele não for solto. Não estou aqui para falar mal de ninguém, querido, só estou dizendo aqui atitude. Eu diria assim, o que faz alguém? Porque a cena que eu li hoje à noite, irmãos, nas Escrituras, é mais ou menos parecida. Imaginem vocês que, de repente, alguém diz, olha, Jesus está retornando da Galileia, porque ele estava vindo da Galileia, estava ainda bem no início do seu ministério, cada dia a fama de Jesus crescia mais. Cada dia ouvia-se dos milagres que ele fazia, dos enfermos que eram curados, das pessoas que eram libertas e da impressionante sabedoria que Jesus tinha em transmitir a mensagem do reino de Deus, a mensagem de arrependimento. O que ele começou a ensinar, a falar, levou de fato a sua fama, logo no início do seu ministério, a crescer muito. De repente, alguém conta que Jesus estava regressando de novo para
Cafarnaum. E corre também a notícia: em Cafarnaum ele vai se hospedar, ou ele vai estar na casa X. E diz o texto que uma multidão de pessoas, muitas pessoas, afluíram para aquele lugar, que isto é, foram para lá. Entraram dentro de casa. Quando não tinha mais lugar dentro, ficaram na porta, do lado de fora, fizeram ali, mais ou menos a cena que vocês viram esse final de semana: cheio dentro, cheio fora. Muita gente do lado de dentro e muita gente do lado de fora. Hoje à noite, queridos, eu quero falar sobre qual é o seu maior problema. Na sua visão, qual é o maior problema que você tem? Meus irmãos, todos nós enxergamos o problema na nossa ótica. Veja bem, a cena que se desenrola, principalmente colocando ênfase na atitude destes homens, que era em número de 5, 4 carregando e 1 numa cama, doente, paralítico. A cena desta escritura volta-se muito para este quadro que causou naquele dia este tumulto, essa diferença em tudo isso que aconteceu. O texto aqui sagrado mostra, irmãos, o que Jesus estava fazendo ali. Já notaram aqui o que está escrito no versículo 2? Primeiro versículo fala do ajuntamento. Versículo número 1 diz como todo mundo foi para lá, sabendo que ele estava lá. Mas o versículo 2 diz: e muitos afluíram ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava mais lugar. E o que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Anunciava a palavra. Quero que os irmãos entendam aqui, a ênfase não estava naquilo que Jesus poderia fazer, mas a ênfase estava que a multidão afluiu para lá e ele então ensinava, ele anunciava a boa nova do Evangelho. Talvez Jesus estivesse mais uma vez dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Não sei, mas só sei de uma coisa, que ele estava ali anunciando a palavra. Que diferença do que a igreja que Jesus Cristo iniciou, e ele disse: eu vou edificar a minha igreja, tem feito, irmãos, hoje na nossa geração. Quando o que menos a igreja anuncia é a palavra. As multidões são atraídas hoje mais por aquilo que Jesus pode fazer por elas do que para ouvir da palavra. Hoje não se fala muito de arrependimento de pecados, não se fala muito da mensagem transformadora do Evangelho, mas eu quero nessa noite dizer que Jesus Cristo não mudou. A mensagem da Boa Nova, ela deve ser a primeira ênfase que a igreja deve
proclamar. Que diferença daquela início da igreja e daquilo que infelizmente a igreja está fazendo hoje com o evangelho sagrado entregue como missão de cada geração para ser cumprido. Mas eu quero nessa noite, irmãos, focar um pouco sobre o que aconteceu ali. O texto diz que aqueles homens, também esta cena, não sabemos se morava longe ou perto aquele doente, aquele paralítico. Só sei que já a notícia de que Jesus não apenas anunciava o reino, mas também curava os enfermos e também libertava os oprimidos, e ele tinha poder e autoridade no seu nome. Essa notícia se espalhou e logo então estes amigos ou parentes, eu não sei quem era, estas 4 pessoas que se dispuseram a levar este homem para ir aonde Jesus estava. Então o foco acaba sendo dirigido, irmãos, para aquilo que esses 4 homens fizeram. Quero que os irmãos entendam aqui, toda a visão que aqueles homens tinham era: vamos levar nosso parente, o amigo, eu não sei quem, porque chegando lá, ele vai olhar para você e com certeza vai sentir-se conduído e vai tocar em você e te curar. Esta era eu acredito no coração, a motivação que os levou lá. Tanto é que nem havia lugar para entrar pela porta, eles tiveram a criatividade de abrir o telhado aonde Jesus estava pregando. Certamente perguntaram em que cômodo da casa ele está na sala do meio, está na cozinha, não se sabe ao certo aonde é que ele está. E então abriram o telhado e desceram o leito e colocaram aquele leito diante de Jesus. Eu fico imaginando a cena. Mas irmãos, na visão de Deus, qual era o principal problema daquele homem? Na visão humana, qual era o principal problema do homem? Não era paralisia? Não era doença? E na visão de Deus, qual era o principal problema? Pecado. Já notou que Jesus não olhou para o homem como um doente? Ele olhou para o homem como um pecador. Isso porque, irmãos, o maior problema do ser humano não são as suas necessidades físicas, materiais, emocionais, sejam elas em que área for. A maior necessidade nossa é da graça salvadora. A maior necessidade do homem é perdão dos seus pecados. Ele é pecador, ele precisa do perdão dos seus pecados. Foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo. Ele disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Ele não veio, a sua missão não foi deixar a glória dos céus e vir à terra para curar doentes. Ele veio para salvar pecadores. Eu creio que a maior surpresa, eu fico imaginando, irmãos, quando aqueles 4 homens que estavam ali agora, olhando para Jesus e olhando para o homem, e de repente Jesus olha para o homem e diz assim: olha, os teus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando, mas puxa vida, fizemos tanto esforço para chegar aqui
E é isso que ele vai dizer para você: os teus pecados estão perdoados. E eu acho até que o paralítico também, irmão, ficou surpreso. Eu esperava tanto que ele chegasse em mim, botasse a mão na minha cabeça, ou estendesse a mão e dissesse para mim: segura na minha mão aqui, levanta, sai desse leito. Irmãos, porque esse texto sagrado está na Bíblia, nos ensinando em muitas outras ocasiões. Por exemplo, Jesus um dia encontra numa praça um cego que tinha nascido cego. Ele encontra aquele homem, ele faz lá uma lamazinha com poeira e sua saliva, ele toca nos seus olhos, manda ele ir no tanque de Siloé e se lavar. Ele obedece, vai e volta vendo. Aliás, ele nem volta, ele passa a ver. Aquele homem era um pecador, concorda? Tão pecador que quando ele começou a falar de Jesus, ele disse: mas tu é um pecador, cara. Porque ele não era apenas cego, eu acho que ele era bem safadinho, viu? Porque a fama dele é que tem o fato da pessoa ser cego, quer dizer que ele não seja pecador. Mas disseram, quando ele começou a defender Jesus, que Jesus tinha feito aquilo, eles disseram: você, cara, é um pecador sujo, agora você vem pregar para nós que somos a elite da religião, somos os doutores da lei, tu vem ensinar a Bíblia para a gente. Então ele era um pecador. A maneira que Deus age, irmãos, é impressionante nas Escrituras. Nós não podemos estabelecer uma regra como Deus vai chegar ao coração de alguém. Não estabelecemos regras, mas só quer dizer para todos hoje à noite que a maior necessidade do homem nem é ver e nem andar, é receber perdão de pecados e a certeza que quando ele partir daqui ele vai para o céu. Essa é a maior necessidade, porque ali Jesus faz o caminho inverso. Quando acontece toda aquela polêmica sobre o que Jesus tinha feito, porque ele fez aquilo, era dia de sábado, eles tiveram, no caso da cura do cego de nascença, houve tanta polêmica a respeito do que Jesus fizera, mas lá na frente, mais tarde, quando eles o expulsaram, eles o jogaram para fora, dizendo: sai do nosso meio, você está confundindo a nossa religião. Jesus encontra com ele, eu acho que Jesus dá-lhe um abraço, e Jesus ali pergunta: você crê no Filho do Homem? E ele disse: quem é ele para que eu nele creia? Jesus disse: sou eu. Eu curei você, você não me viu, mas agora pode olhar para mim aqui. E ele disse: eu creio. E prostrado aos seus pés, o adorou. Amém, irmãos? O que Jesus estava dizendo: eu abri os seus olhos, mas os olhos espirituais continuam fechados. Agora aquele homem podia ver duas vezes. Ele podia ver a natureza, ver pessoas, ele podia ter visão, mas ele podia enxergar o caminho para os céus. Ele podia ver a glória de Deus, ele podia
prostrar-se aos pés de Jesus e o adorar como seu Salvador e Senhor. Meus irmãos, nessa noite, esse texto que lemos é impressionante, porque eu acredito que a maior interrogação naquele dia, naquela sala superlotada de pessoas, era o que ele poderia fazer para aquele homem. Mas Jesus olha para ele e diz: os teus pecados estão perdoados. O maior problema, irmãos, do homem é o pecado. A missão de Jesus ao vir a este mundo foi salvar o homem dos seus pecados. Os demais problemas, irmãos, são sempre consequências do primeiro. Por que a gente fica doente? Porque a raça humana, irmãos, ela é uma raça caída. O pecado trouxe como consequência as enfermidades. A pessoa mais consagrada, mais pura de coração e de alma, o maior adorador de Deus, vai também, de repente, ficar enfermo. Por que não? Quando você lê as Escrituras, você vê que pessoas santas ficaram doentes, porque o pecado veio não apenas enfermar a alma, adoecer a alma, mas também o nosso corpo. Ele é um corpo mortal agora, não seria, mas agora é mortal, e por ser um corpo mortal, ele é um corpo passível das enfermidades também. Portanto, irmãos, a nossa maior necessidade não é estar inteiramente sadios, mas é estar inteiramente limpos e puros de coração. Essa é a maior necessidade minha e sua, porque se eu colocar o inverso, que eu tenho que estar perfeitamente bem, quero que os irmãos entendam que a teologia de que crente não fica doente não é da Bíblia, porque cristão pode ficar doente, e às vezes nem ter a cura da doença. Quando eu vejo Paulo recomendando para Timóteo, que era um pastor, irmãos, e um homem cheio do Espírito, Paulo disse: lembra quando eu impus as mãos sobre você, Timóteo, que o fogo do Espírito desceu sobre você, você foi ungido pelo Espírito, cheio do Espírito Santo? Mas certa ocasião ele disse: olha, você tem problemas constantes de enfermidade estomacal. Timóteo, um pastor de igreja com úlcera ou gastrite, sei lá, doença no estômago, que parecia que fosse uma gastrite, não sei, e era constante. Eu fico imaginando que muitas vezes Timóteo foi para a igreja pregar, irmãos, com dor de estômago, e o Espírito Santo usando ele, e até a pessoa sendo curada, e ele com dor de estômago. Está entendendo? Mas quero também dizer para vocês hoje à noite que eu creio na cura divina. Amém. E que se Ele quiser, Ele pode curar. Pode ou não pode? Amém. Que Ele nos cura. Que Ele cura também. Que Ele cura usando a medicina como meio de cura, Ele cura sem medicina, Ele cura tocando, Ele pode fazer milagres porque Ele é Deus. Mas a nossa maior necessidade, irmãos, é da nossa salvação. De acordo com as Escrituras, irmãos, o homem só pode ser liberto da escravidão do pecado
quando ele realmente se reconhece culpado, se reconhece pecador e totalmente dependente da graça e misericórdia salvadora em Cristo. Só. Mas nesse texto também nós aprendemos, irmãos, de fato, a relação correta da questão pecado e enfermidade. Por quê? Porque na ideia judaica, no conceito judeu, quem era tomado de certas enfermidades, certas doenças graves, aquilo era uma consequência do pecado. Lembra da história do cego de nascença? Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele? Ou foram os pais que pecaram? Entendeu aquela ideia? Toda doença é maldição do pecado. E nem sempre a doença é maldição do pecado, não, viu, irmão? Maldição que eu digo assim: você está sofrendo porque você pecou. Seria, de repente, pastor Daniel, amanhã amanhece com dor de cabeça, aí a Leonice está, pode confessar, porque alguma coisa você fez de errado. Você está entendendo? Vai lá buscar por que você está sofrendo desse jeito. Irmãos, pode ser que alguma enfermidade seja motivada pelo pecado, porque todas as enfermidades é motivada pelo pecado original, entenderam? Pela queda do homem. Mas eu estou dizendo da responsabilidade. Está entendendo? Responsabilidade. Esta semana, quarta-feira, nós estávamos orando aqui por uma irmã chamada Ana Paula, charada da minha filha. Quarta-feira, orávamos por aquela senhora de 34 anos de idade, lá da igreja onde pastoreamos em Campinas, 34 anos de idade, jovem, uma senhora jovem, bonita, que ficou grávida e durante a gravidez constatou que tinha um nódulo num dos seios. Foi ao médico, constatou que de fato tinha aquele nódulo, mas que não poderia ser operada por causa da gravidez. E ainda disseram para ela: espera o bebê nascer. E quando o bebê nascer, aí então a gente faz a cirurgia do seu seio, porque provavelmente precisa de tratamento, de quimioterapia, radioterapia e coisas assim. Só que quando nasceu o bebê, o nódulo tinha dobrado de tamanho. E aí os médicos disseram: não apenas dobrou, mas tem metástases espalhadas agora em outros órgãos do seu corpo. Não podemos fazer mais nada, nem quimioterapia, nem radioterapia, a não ser lhe dar morfina ou outros medicamentos para lhe tirar a dor. Segundo o que eu ouvi, que eu não a conheço, porque é uma pessoa nova na igreja lá, muito depois que viemos de lá, não é pessoa aqui do nosso tempo, era uma pessoa muito crente, uma pessoa amável, boníssima, mãe de um bebê de 40 dias de vida. E hoje a notícia é que ela veio a óbito. Irmãos, estas interrogações não temos respostas. Concorda? Uma pessoa que ama a Deus, serve a Deus, fica doente assim. Não há muita explicação a respeito das enfermidades. Sabemos que o homem não nasceu para ficar doente, a doença entrou como consequência do pecado na raça humana. E naquela época sempre associava que enfermidades eram causadas pela culpa da própria pessoa.
ou que ele estava pagando pela culpa daqueles que o trouxe ao mundo. Jesus disse: não, alguém pode ficar doente sem ter culpa nenhuma. Ficou. Pode já nascer doente sem ter culpa nenhuma. Então esta é a grande verdade. Irmãos, é interessante que Jesus, quando ele olha para o homem, e ele disse: os teus pecados estão perdoados. Qual foi a reação? Qual foi a reação? Interessante. Qual foi a reação? A reação na mente, porque como Deus, ele conhece o que as pessoas pensam. Diz lá que os escribas, que eram a elite religiosa que frequentava sinagogas, os lugares de encontros religiosos, os escribas estavam ali, eles. Quando Jesus fez essa declaração para o homem: os teus pecados estão perdoados, eles logo reagiram. Quem é ele? Só Deus pode perdoar pecados. É interessante, irmãos, que na ignorância eles fizeram a melhor confissão que alguém poderia fazer. Concorda? Quem é este? Afinal, quem é você? Só Deus tem poder de perdoar pecados. Como tu diz ao homem: pelos pecados eu perdoado? Só Deus pode. Não falaram, eles pensaram. Mas como eles pensaram, e Jesus sabe tudo que a gente pensa, viu? Viu, Tamir? Ele sabe tudo que você pensa. Não precisa falar, ele sabe o que você pensa. Nem precisa você falar, viu, Danilo? Ele sabe. Meus irmãos, Jesus revela aqui que ele é como Deus, ele é onisciente. Jesus então se dirige: por que vocês estão arrazoando aí? Estão aí murmurando no seu interior a respeito do que eu disse? Era como se Jesus estivesse dizendo: vocês falaram de fato uma tremenda verdade, ou vocês pensaram a maior verdade a meu respeito. Jesus revela que como Deus ele é onisciente. Jesus olha para o coração daquele homem. Jesus sabe que ele tinha fé para duas coisas: para ser curado e também fé para ser salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ninguém pode ser salvo sem querer a salvação. E Deus, como Deus, Jesus sabia que ele tinha fé para crer. Amém? Eu creio nisso. Porque Jesus, como Deus onisciente que ele é, ele sabia tudo o que estava acontecendo ali. E ele então disse: para que vocês saibam que de fato eu posso perdoar pecados, que eu sou Deus, porque só Deus pode perdoar pecado, e eu sou Deus. Aliás, eu vim para isso. Eu vim como Cordeiro de Deus para tirar o pecado. Jesus estava dizendo: a minha missão ao vir à terra foi de fato para perdoar pecados, para tirar o pecado do coração de todos aqueles que confessam e creem em meu nome.
Mas para que saiba também que não apenas eu tenho poder para perdoar pecado, mais uma vez ele se volta para o homem no leito. Ele diz: olha, para mostrar que eu posso, levanta desse leito e anda. Amém? Amém. Levanta desse leito e anda. E na mesma hora o homem levantou-se. Essa cura, irmãos, não era necessária para a salvação daquele homem. Ele foi salvo e continuou doente. Continuou. Quando Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, aquele homem já era salvo. Quando ele disse para aquele ladrão na cruz, que pediu que lembrasse dele quando ele entrasse no paraíso, ele não foi salvo por depois, não. Ele, na hora, Jesus disse: já está quitado a sua dívida. Daqui a pouco você vai fechar os olhos e vai abrir lá comigo. Amém? Naquela hora, aquele homem já era um salvo paralítico, concorda? Estava doente ainda, mas já tinha a sua salvação. Mas Jesus disse: eu vou lhe dar mais. Eu vou lhe dar também saúde. Levanta e anda. Nessa noite eu quero dizer para vocês, irmãos, que Marcos capítulo 16, versículos 15 em diante, é a maior de todas as promessas, que eu quero que nessa noite você se debruce sobre elas, chegando em casa. Jesus disse assim: olha, ide. Marcos 16, 15 em diante. 15, 16, 17, 18. Ide por todo mundo e pregue este evangelho a toda criatura. A mensagem primeira do evangelho é que nós somos pecadores. Pregue esse evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Quem não crer vai ser condenado. Mas o que ele disse? E esses sinais seguirão aqueles que creem. E dentre estes sinais, um deles é a cura divina. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Os oprimidos serão libertos, os possessos serão libertos das garras de Satanás. Irmãos, a mensagem do evangelho para aqueles que creem, quero dizer para você hoje à noite, que se ele quiser, porque como Deus, ele é livre, ele pode resolver qualquer problema que você tiver, não apenas enfermidades, não apenas problemas materiais, problemas emocionais, familiares. Ele pode solucionar cada uma das suas necessidades. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso. Porque essa é uma promessa que quando eu entro no relacionamento de filho de Deus, eu tenho ele como meu pai e Jesus como meu irmão que cuida de mim, que intercede por mim. Jesus como meu salvador, como meu sumo sacerdote, que intercede por mim, que ora por mim, que busca o meu melhor. Ele quer cuidar de mim, até mesmo se eu estiver passando luta, necessidade, no vale ele está cuidando de mim. Está entendendo? O evangelho é maravilhoso, queridos. Quero que os irmãos entendam que eu não posso buscar a Deus pelos meus problemas. Um pecador não pode buscar a Deus pelos seus problemas, ainda que ele chegue a Deus pelo seu... Já notou, irmãos? Aqui estou um que é mais ou menos parecido com o que aconteceu com esse homem. Eu sou. Na hora do maior desespero da minha vida, Jesus permitiu que o meu filho ficasse quase morrendo, irmãos. Quando eu disse para Jesus: mas eu quero aqui entregar o meu coração, pedir perdão pelos meus pecados, e deste momento em diante aconteça o que acontecer na minha vida, eu creio no Senhor e recebo minha salvação.
do Senhor, a partir desse momento eu entrego a minha vida. Jesus precisou de me fazer sofrer, viu, irmãos? Na mesma hora a paz entrou no meu coração, eu deitei na cama. No outro dia eu liguei no hospital para saber como que estava o Ricardo. Disseram: tá bom, pode vir buscar. Não tem nada. Na hora cortou tudo. Febre altíssima, que o médico achava que era meningite, cortou febre, disenteria, cortou tudo, sarou tudo. Aqui, Jesus olhou para o coração do homem e disse: sua maior necessidade não é andar, é viver a liberdade espiritual. Está liberto do poder do pecado. Mas agora também eu quero dar saúde para você. Amém, queridos? Amém? Ele pode todas as coisas, eu creio. E creio muito que Jesus Cristo ontem, hoje e sempre, não há variação nele. Ele continua fazendo paralíticos andar, eu creio. Mas continua dizendo: por favor, creia em mim como seu Salvador e Senhor. Me busque não por aquilo que eu posso lhe dar, me busque por aquilo que eu posso ser na sua vida. Salvador, Senhor, cuidador. Eu quero encher seu coração de paz, de alegria, de certeza que, fechando os olhos aqui, você vai abrir lá na glória. Ou quando a trombeta soar, você vai subir comigo, você vai morar no céu comigo. Amém, queridos? Fique em pé. Que Deus nos ajude nessa noite. Que Deus nos ajude hoje à noite. Eu te mando. Eu gosto muito. Que autoridade que Ele tem para mandar o mal embora. Mandar o inimigo fugir. Mandar as doenças ir embora. Eu te mando. Fecha seus olhos. Eu gostaria nessa noite, eu ilustrei hoje à noite como figuras humanas podem atrair tanto pessoas. Eu quero nessa noite, queridos, que você se sinta tão atraído por Jesus. Que você sinta, se homens aqui na terra podem ser tão idolatrados, hoje à noite, deixe o amor de Jesus te atrair. Corra para Ele. Busque mais dEle. Aproxime-se mais dEle. Tenha desejo de ouvir o que Ele tem para te ensinar. Porque ali diz que Ele ensinava a palavra. Eu oro e peço muito ao Senhor que desperte nessa igreja uma fome tão grande e sede de conhecê-lo. Eu sonho com o dia, irmãos, e eu quero que o Senhor me proporcione o privilégio de ter esse sonho realizado antes de eu terminar o meu ministério, de ver, irmãos, gente na porta da igreja para entrar e não ter lugar. Porque Jesus Cristo é o mesmo. De ter gente, como naquele culto, não tinha lugar de entrar. De ter gente. Quem sabe, gente, uma congregação dentro e outra lá fora, esperando os que estão dentro sair e começar o outro culto e a outra congregação entrar. Irmãos, eu creio num avivamento. Vocês creem no avivamento? Eu creio, mas quero que você se junte a mim em oração, orando pela igreja, orando
para que o Espírito Santo inflame o nosso coração, para que a glória do Senhor desça sobre essa casa, ao ponto, irmãos, de pessoas ouvirem a fama de Jesus neste lugar, dizendo: olha lá, naquele lugar está acontecendo coisas tremendas, naquele lugar tem um povo que adora, naquele lugar a glória de Deus desce, a glória de Deus desce, o fogo lá arde naquela congregação. Meus irmãos, eu creio que Jesus pode provocar tudo isso. Você crê? Bondoso e maravilhoso Deus, obrigado pela sua palavra, que passa-se os céus ou a terra, mas a sua palavra nunca vai passar. Ela continua sendo palavra viva, ela continua tendo a autoridade que sempre teve na nossa vida. Que tenhamos nessa noite estes ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem para falar. Queremos ouvir mais, aprender mais, crescer mais e servir-te com mais alegria e entusiasmo no coração. Oro pela igreja nessa noite aqui reunida. Oro, Deus, pelas necessidades, porque nessa noite falamos de um Senhor que tem poder de cura, mas um Senhor que quer o coração de cada um de nós em primeiro lugar, quer a nossa redenção em primeiro lugar. Contempla cada um aqui, fala com cada um de nós, é o que eu lhe peço, já agradecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estarei dando a bênção, lembrando que amanhã à noite a igreja vai estar em oração. Quarta-feira a igreja estará aqui também cultuando, orando, ungindo enfermos, crendo em milagres. As portas estão abertas. Traga, convide pessoas para vir buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Logo depois da oração, se tiver alguém que nesta noite precisa de uma oração pessoal, precisa, quem sabe, ser ungida com óleo, não se constranja, venha. Nós cremos que Ele pode fazer milagres hoje à noite. Pai Santo, obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Agora vamos retornar para nosso lar, para mais uma semana de atividades, mas queremos a cobertura dos céus. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Deus guarde você. Amém.